Segundo João, versos 12 e 13, diz assim a palavra de Deus: ainda tinha muitas coisas que vos dizer e escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Eu quero falar sobre comunhão, algo muito assim distante, né, nesses últimos dias para todos nós, e nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus ele está dando uma oportunidade para que possamos fazer uma reflexão a respeito desse nosso afastamento da igreja, da comunhão com os irmãos. E nós precisamos de pedir ao nosso Deus para que tenhamos condições de vencer essa batalha que nós estamos enfrentando. Então, qual o tamanho do seu amor pela igreja? É isso que eu quero perguntar a você. Qual o tamanho do seu amor para com os irmãos em Cristo Jesus? Para aqueles que trabalham no ministério, qual o tamanho do seu amor? Muitas vezes, quando estamos juntos, é mais fácil, né, para nos arranharmos, é mais fácil para estarmos em discórdia uns com os outros. Mas Deus ele está dando este tempo para que possamos refletir a respeito dessa nossa comunhão, desse nosso modo de viver ao lado das outras pessoas. O próprio João, o apóstolo, declara que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, ele coloca o amor como requisito para poder dizer que de fato você ama a Deus. Então nós precisamos aprender a amar aos nossos irmãos, para mostrar para o nosso Deus que de fato sim, nós amamos esse nosso Deus. João fala muito sobre o amor de Deus por nós e de uns para com os outros, né? Quando nós lemos a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta do apóstolo João, e também o Evangelho, nós vamos encontrar que ele de fato, né, fala a respeito desse amor. E quando ele, lá em João capítulo 3, verso 16, ele fala um dos textos mais lindos, né, que a humanidade já conheceu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz o apóstolo João. Então, quando falo que amo a Cristo Jesus e deixo de participar do culto para estar em comunhão junto com os irmãos da fé, algo errado está acontecendo comigo sobre o amor fraternal que devo buscar para dentro deste nosso coração. Na época da escrita de 2 João, Marco Trajano era o imperador de Roma e perseguidor severo dos cristãos. Então João ele desejava estar com os irmãos da Ásia Menor, né? Hoje Turquia mais ou menos, mas as obrigações do ministério o impediam de fazer essa viagem, né? Porque além de ser longa, né, ser cansativa, né, Trajano ele acabava então perseguindo os cristãos. Então, para ele poder fugir dessa perseguição, acabava então se escondendo de uma certa forma. Cada servo, né, de Deus precisa ter o prazer e a alegria de estar em comunhão na igreja que Cristo colocou. Então, se Cristo colocou na igreja presbiteriana, é mistério que todos nós tenhamos comunhão com os irmãos, né? Não apenas da igreja presbiteriana, mas as demais, as co-irmãs, igrejas co-irmãs, nós precisamos também ter essa liberdade de comunhão. Mas aquele onde Deus te colocou, aquela igreja que Deus te colocou, sim, aí você então deve buscar essa comunhão. Ao encerrar essa carta, o autor deixa algumas características dessa comunhão que Cristo conquistou, né, para cada um de nós. Ele conquistou ali na cruz do Calvário, somente apenas para poder nos mostrar que precisamos e que devemos
estar em comunhão uns com os outros, mas principalmente a bênção da salvação que Cristo deixou ali para nós na cruz do Calvário. Então a comunhão nos encoraja a trabalhar. João, ele estava isolado por causa da perseguição de Marco Trajano, e no final de sua vida ele desejava trabalhar mais ainda para a causa de Cristo. João tinha motivos para poder encerrar o seu ministério e dizer o seguinte: basta, não quero mais, já estou cansado. Mas as obrigações da igreja, o chamava ou clamava a ele para que então pudesse trabalhar. A sua casa também precisava do seu auxílio, as visitações, as orações, as leituras dos pergaminhos, a vista muitas vezes cansada, pois ainda tinha muitas coisas que escrever para a igreja da Ásia Menor, diz o apóstolo João aqui para nós. Então, ele se dispõe para poder trabalhar, ele não entrega a sua vida para poder dizer o seguinte: basta, não quero mais nenhum tipo de compromisso com a igreja do Senhor Jesus. Então conclamo a todos vocês que têm cargo na igreja, que é presbítero, que é pastor, que é diácono, ou até mesmo tocadores, aqueles que fazem parte do canto, cada um precisa, a todo instante, a todo momento, reavivar o dom que Deus colocou, o talento que Deus colocou em nosso coração, para estarmos aplicando na igreja do Senhor, a fim de que possamos ter uma comunhão sincera diante do nosso Deus. O servo de Deus, ele não pensa terminar a sua vida dessa forma. E João, ele não pensava desse jeito. Por mais cansado, por mais fraco que a pessoa esteja, por mais debilitado que ele anda, que estamos neste mundo, nada disso é motivo para poder encerrar a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa labuta na casa do Senhor. Para o povo de Deus, enquanto não terminar a vida, ele não pode parar, tem que continuar. Ainda que esteja deitado sobre uma cama, não tenha mais condições de frequentar uma igreja, ainda assim tem condições de dar frutos, de oferecer aquilo que é o melhor para o nosso Deus. Pode cantar, pode telefonar para alguém, pode enviar uma mensagem para que a pessoa possa ser restabelecida. Aquele que está do outro lado, talvez ele não esteja em uma cama, mas vendo que você está sobre uma cama e sabendo da sua situação, sim, ele terá condições então de crescer um pouco mais e de viver. Então é triste sabermos, amados, que muitas pessoas com desculpas diversas insistem em não trabalhar e não têm qualquer tempo para vir à casa de Deus, para poder servir a Deus. Já viu quanto tempo nós estamos parados, não temos condições nenhuma de adentrar no templo do Senhor? Desde 14 de março, 17 de março, que nós não temos essa condição. Então acho que Deus não está dando tempo ao tempo para nós podermos fazer uma reflexão a respeito da nossa comunhão, de como é que nós devemos viver diante do nosso Deus e diante da comunidade. João, ele ainda tinha muitas coisas que escrever, trabalhar na casa de Deus. E você o que faz? E você o que fazia antes? Quando voltar, você vai voltar com mais fervor, com mais dedicação para poder trabalhar na casa do Senhor? Está pensando em parar com todas as suas atividades? Deixe o desânimo e comece a trabalhar pela causa de Cristo. Você pode orar onde você estiver, você pode ler a palavra de Deus, você pode convidar outra pessoa para que isso possa acontecer em sua vida e na vida da outra pessoa. Convide outro para poder estar em oração em favor dessa pandemia, para que logo possa acabar e para que logo possamos voltar à normalidade neste mundo. Faça com que outros, ou então incentiva outros, para que tenha condições de fazer leitura bíblica. Gaste um pouco mais com Deus.
Muitas vezes gastamos tempo demais nos nossos afazeres diários e esquecemos de colocar a nossa vida no altar do nosso Deus. Não seja um crente sem perspectiva de vida, de interesse, de desejo para participar dos cultos. Seja uma pessoa interesseira para poder vir à casa do Senhor. E aí, quando voltarmos com afinco, com dedicação para esse Deus. Embora morando distante e velho, João fazia planos para a sua vida, ele trazia planos para dentro do seu coração e esperava ir ter com eles, com os crentes da Ásia. Ele queria a todo custo visitar, confraternizar, orar, ler a Bíblia juntamente com eles, estava saudoso daqueles irmãos. Veja, queridos, as dificuldades que João encontrava para escrever, mas mesmo assim não desistia. É possível que João tenha morrido com 110 anos mais ou menos. Então era necessário fazer a escrita com papel, argila, madeira, metais, folhas de oliveira e de palmeira. Havia também as crostas da romã e peles de animais. Havia o papiro, o junco, rasga com muita facilidade, mas era o melhor que existia e mais barato da época. Então João escolheu o papiro para poder escrever, e tinta, que era fuligem de vegetais ou minerais, mas ainda assim João, ele não desiste, ele insiste. Eu quero fazer algo pela causa de Cristo, eu quero fazer algo pela casa de Deus. E todos nós precisamos querer isso. Apesar da idade, João continuava trabalhando em favor da comunhão da igreja. Faça isso, meu querido, minha querida. Quais são os seus planos para o futuro a respeito da comunhão? Quais são? A comunhão que adquirimos pode gerar esperança dentro deste nosso coração. Pois espero ir ter convosco, diz o apóstolo João no verso 12. Devido à idade avançada, pode ter impossibilitado João de visitar as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Talvez ele não tinha mais forças para poder fazer isso, mas em casa ele podia fazer sim algo maravilhoso, escrever para aquelas igrejas. E sabia que você pode também escrever hoje, nas facilidades que nós temos hoje, nos Facebooks, mas escrever coisa boa. Não escreva coisa ruim, não. Para de compartilhar os fake news, que só tem desgraçado vidas de muitas pessoas. Coloque um texto bíblico para que as pessoas possam conhecer e saber que Deus nos ama e quer-nos bem. Muitos reclamam que não é visitado, mas eu pergunto para você: você visita? Alguns vivem sozinhos, embora acompanhados, mas a modernidade os atrapalha de viver em comunhão, ou seja, prefere ficar à frente de um computador, de uma TV, ou então do seu Facebook, ou então do WhatsApp ou Instagram, mas não fazem nada para poder estar em comunhão com a outra pessoa. Já viram o distanciamento que nós estamos? Você busca viver em família? Tem curtido a sua família? Se em família você não tem comunhão, como pensa que terá comunhão na igreja? Então a nossa comunhão, ela começa dentro de casa. E se você não tem comunhão dentro de casa, se você espanca, se você bate, se você grita, se você xinga, se você não está de bem com os seus, acha que dentro da igreja vai ser melhor? Não será. É um triz para você então estourar e se arrebentar. O desejo de ir ter com os irmãos, famílias, amigos, é para conversar de viva voz, para matar a saudade, e não pedir a senha do Wi-Fi para entrar na sala de bate-papo. Tenha esperança de comunhão com os irmãos dessa igreja, da sua igreja. Faça de tudo para que você tenha essa comunhão.
Aquele que vive em comunhão compartilha alegria. Devemos saber, queridos, que a verdadeira alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Não nasce em nós assim automaticamente. Não é porque nós queremos ficar alegres, não, é porque o Espírito Santo de Deus coloca essa alegria dentro do nosso coração. Essa alegria adquirida ao fazer uma visita, podemos conversar, podemos brincar, podemos descobrir assuntos de boas recordações e contagiar ou então compartilhar com o outro a nossa alegria. É a partir da comunhão sincera que buscamos que nossa alegria será completa, diz o apóstolo João. E a completude é porque nos dispomos, quando nos encontramos, a nos perdoar e buscar em Deus a oração. Ou seja, quando nós nos colocamos de joelhos diante do nosso Pai, para que Ele então venha colocar dentro de nós a graça e o amor em nossas vidas. Ao encerrar mais o assunto sobre a comunhão, João se despede com uma saudação. Veja, queridos, que o autor apela para os filhos do Pai Celeste, eu e você e tantos outros que estão por aí neste mundo afora. A sua declaração é de que esses filhos que fazem parte da nação eleita, salva, que é escolhida na eternidade através de Jesus Cristo, ele deseja essa comunhão e deseja também essa saudação. A fim de trazer à memória o desejo de comunhão, o evangelista saúda a todos nós, traz para cada um de nós. E a saudação judaica não era apenas um oi, um olá, um ok, tudo bem, como vai? A ilustração que temos na Bíblia é o caso de Eliseu, a sunamita e Geazi. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Quando os irmãos, parentes e amigos se encontravam em qualquer lugar, na saudação, eles queriam saber sobre a vida espiritual, sobre a vida material, sobre a vida financeira, sobre a vida familiar e espiritual daquelas pessoas. Ou seja, era uma troca de amizade, de comunhão, para poder colocar diante de Deus. Veja, mas que não era uma bisbilhotice da vida da outra pessoa. O endereço era de juntos orar pedindo a Deus a intervenção completa em suas vidas. E eu pergunto para você, você está em comunhão com o seu irmão? Oremos. Pai querido, ajuda-nos a termos comunhão uns com os outros. E para termos comunhão uns com os outros, precisamos de Cristo Jesus em nosso coração. Pai, toca em cada vida, em cada coração, para que se achegue a Ti e faça o Teu querer, faça a Tua vontade. Renova, transforma as nossas vidas e conduza-nos, ó Pai, para vivermos para o Senhor e fazermos a Tua vontade. É no nome de Cristo que nós oramos e nós Te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja hoje com todo o povo de Deus para todo sempre. Amém.